Nicolas ou Bruno Mezenga? Qual deverá ser o ataque do Goiás para esses dois últimos jogos finais da Série B? Qual que é aí o objetivo do Glauber Ramos escalando um ou outro para esses jogos agora contra o Guarani e também a equipe do Brusque? Mais um assunto importante do nosso vídeo de hoje. Irei falar a respeito do goleiro Sidão. Será que o Goiás ainda deve o jogador pelas suas atuações ainda na temporada de 2019? Irei falar aqui a respeito também do seu empréstimo para o Vasco da Gama, que acabou devendo ainda o time esmeraldino. Além disso, no vídeo de hoje, outro assunto também que irei falar um pouco sobre a respeito do volante Caio Vinícius, jogador que está emprestado pelo Fluminense à equipe do Goiás. Será que ele continua para o ano que vem? Tem contrato com a equipe carioca até qual ano? E será que o Goiás vai ter que adquirir o jogador em definitivo? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar no maior número de esmeraldinos aqui também no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aqui a respeito do volante Caio Vinícius, jogador que tem apenas 22 anos de idade, chegou no Goiás no início do Campeonato Brasileiro da Série B, visando aí principalmente a disputa do Brasileirão. Ele que iniciou o campeonato como titular, até eu mesmo não esperava que ele fosse tão bem. No primeiro turno realmente foi um dos melhores jogadores do time esmeraldino no meio de campo. Acabou que perdeu muito espaço naquela sequência de derrotas do Goiás na Série B, tanto ali para a equipe do Avaí, do Vila Nova, do Vasco. Ele não havia jogado muito bem, estava errando principalmente na saída de bola, acabou ficando no banco de reservas. Mas nos últimos jogos voltou a aparecer bem no time esmeraldino, quando foi aí solicitado pelo técnico, principalmente agora com o Glauber Ramos, conseguiu jogar muito bem. Na partida contra o Botafogo ele foi titular, se eu não me engano naquela ocasião acho que era o Rezende que estava suspenso, ele acabou atuando, né? O Caio Vinícius contra o Botafogo jogou 70 minutos, foi até que razoavelmente bem. Depois disso também na partida contra o Coritiba precisou ser titular, conseguiu dar conta do recado, voltou a atuar bem com a camisa esmeraldina, e na última partida aí contra o Remo ele novamente foi o titular, né, já que o Felipe Bastos estava suspenso, e jogou também, fez uma partida muito boa, muito consistente, deu passe inclusive para o gol do Aleph Manga. É um jogador que pode ir permanecer no Goiás para o ano que vem. No total nessa temporada são 31 jogos, só na Série B, com 2 gols marcados e também 2 assistências. Ele que, como eu disse, pertence ao Fluminense, só está emprestado ao Goiás até o final da temporada. Então o Caio Vinícius tem contrato com o Verdão só até o final da Série B. Entretanto, com o Fluminense, o seu acordo vai até o final de 2022. Então, o Fluminense pode optar ou não por essa sua volta no início do ano, né, para a disputa do Campeonato Carioca. Ainda não tenho certeza quais são aí os planos da diretoria do Fluminense, até mesmo o técnico Marcão, que costuma utilizar mais jogadores da base. Pode ser que observe aí com mais cuidado o Caio Vinícius no começo do ano. Então, assim, eu diria que é 50-50. Se o Goiás tiver interesse para contratar o Caio Vinícius, seja ele por empréstimo, né, por mais uma temporada, eu acho que precisará sim pagar algum valor. Por exemplo, o David Duarte está indo para o Fluminense, pode ser uma forma de negociar aí também, de uma facilitação, né, para o time esmeraldino, ou se o Fluminense realmente bater o pé e querer, né, contar com o Caio Vinícius, que segundo ele mesmo está vivendo o seu melhor momento da sua carreira, pode ser aí que dificulte um pouco para ele permanecer no Verdão no ano que vem. Ele que é revelado nas próprias categorias de base do clube, teve aí poucas chances, tanto em 2018, 2019, no ano passado passou pelo Atlético Goianiense no início do Campeonato Goiano, na Série B fez uma boa competição também, vestindo a camisa do Oeste, e nesse ano realmente surpreende bastante por suas boas atuações com a camisa do Verdão. Acho que é um jogador interessante, independente da série, tanto o Goiás confirmando o seu acesso para a Série A. Acho que seria uma boa opção ali para o banco de reservas, né? Acho que titular ainda não, precisa pegar aí mais amadurecimento, mas quando ele jogou no meio de campo mais experiente, com o Felipe Bastos, com o Elvis, acho que caiu bem sim no time, pode ser um jogador interessante para o Verdão nas próximas temporadas. Quero saber aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência aqui no vídeo, irei falar a respeito também do goleiro Sidão. Você lembra dele, né? Contratação aí, se eu não me engano, foi a primeira contratação do Goiás para a temporada de 2019, e que o Verdão ainda tomou um prejuízo muito grande. Além das suas atuações dentro de campo, que não foram assim nada boas, né? Vestindo a camisa do Goiás, bem certo que também não chegou a prejudicar, porque a diretoria agiu antes de uma cagada maior acontecer, né? O Sidão, antes do início do Campeonato Brasileiro, já foi contratado o Tadeu para ser o titular da posição. Então o Sidão praticamente só jogou no Campeonato Estadual. Seu contrato com o Goiás, depois que ele deixou o São Paulo, né, e até o final
de 2020. Isso até mesmo porque depois dos empréstimos, né, para o Vasco e para o Figueirense, ele retornou para o Goiás, treinou aí mais ou menos umas 2 semanas ainda no finalzinho de 2020, até encerrar de vez o seu vínculo com o Verdão. Então, o Goiás que emprestou o jogador para a equipe do Vasco, nesses acordos de empréstimos, geralmente aí fica acertados que cada equipe paga 50%, né, do valor total do salário do jogador, e o Vasco, nesse período que ele passou por lá, na reta final de 2019, né, entre maio e dezembro de 2019, o Vasco não pagou nenhuma parcela do salário do jogador para o Goiás. Então o Verdão teve que tirar do seu próprio bolso, cerca aí na casa de mais ou menos 345 mil reais, por esses vencimentos, né, do Sidão, que acabou não sendo acertados com o Vasco da Gama. O salário do Sidão no Goiás girava aí na casa de 80 mil reais por mês, até esperava que fosse mais, né, porque ele veio do São Paulo, era uma contratação até que badalada. Então o Vasco aí deve esse dinheiro para o Goiás. Já até gravei um vídeo também sobre as equipes que devem o Goiás e poucas pessoas sabem sobre isso. Vou deixar no card final aqui também, no final desse vídeo. Então o Sidão que tem essa dívida aí do Vasco, né, com a equipe do Goiás, e além disso o Sidão levou, né, o Goiás na justiça, alegando 670 mil reais de indenização do time esmeraldino. Dentre esses valores estavam os salários, né, os últimos salários dos últimos 4 meses, ou seja, praticamente esses salários que ele não recebeu lá no Vasco, e também em 2020. Mas eu acho que essas questões de 2020 já foram pagas, isso mesmo, porque o Paulo Rogério Pinheiro já está negociando bastante esses valores desde a temporada passada, então acho que é uma situação que já deve ter sido contornada. Além disso, tinha FGTS, algumas multas processuais e outros direitos de imagem, beirando em casa de 670 mil reais só de uma multa, né? Eu acho que o Goiás com certeza já deve ter quitado esses valores de salários atrasados, até mesmo da parte do Vasco, o Goiás mesmo que já pagou o salário por completo do Sidão. Então essa dívida é entre Vasco e Goiás, o Goiás já passou esses valores para o goleiro, né, que atualmente está aí sem time, e dos salários atrasados dos últimos vencimentos de 2020. Aí eu acredito que a diretoria já deve ter negociado nessa temporada, porque como disse o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás está pagando 1 milhão e 400 mil reais só praticamente salários, outras indenizações de ex-funcionários dos times que ocorreram aí entre 2019 e também em 2020. Então o goleiro Sidão, que teve aí uma breve passagem no Goiás, né, só em 2019 praticamente no Campeonato Goiano, no total e não chegou a entrar muitas vezes em campo com a camisa esmeraldina. Posteriormente a isso foi emprestado para a equipe do Vasco, onde por lá fez também só 7 jogos, pelo Goiás foram 19, pelo Vasco 7 e por último no Figueirense em 2020, ainda emprestado pelo Goiás, foram mais 29 atuações. Nessa temporada ficou sem time e praticamente dando um prejuízo para o Goiás, né? Obviamente, se o Goiás contratou o jogador, tem que pagar, né? Isso é o mínimo. Mas realmente, tanto os processos, enfim, jogador que deu muita dor de cabeça para o Goiás dentro e fora de campo. Para encerrar o vídeo de hoje, irei falar aí de quem deve assumir a camisa 9 titular do Goiás nesses 2 últimos jogos decisivos da Série B. O Bruno Mezenga, que entrou contra o Coritiba na rodada 2 rodadas atrás, fez o gol da vitória do Verdão por 2-1. Além disso, né, o Nicolas, que no último jogo contra o Remo acabou sendo titular, foi substituído na segunda etapa e até o time ficou um pouco mais dinâmico com essa presença do do Bruno Mezenga como camisa 9. Então fica essa dúvida aí na cabeça do Glauber Ramos e também de nós torcedores, né? Quem vai assumir essa titularidade para essa partida agora contra o Guarani? Eu até mesmo tento explicar um pouco. No jogo contra o Coritiba, o Nicolas acabou sentindo, né, e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo centroavante Bruno Mezenga, que há muito tempo não jogava, até que jogava, né, mas não era o jogador assim principal, camisa 9 ou algo do tipo, entrando ali principalmente no começo do jogo, e ele foi muito bem, mostrou uma garra muito grande, conseguiu criar boas jogadas, boas finalizações, os passes também, a segurar, né, a marcação lá em cima da área adversária. Então jogou muito bem nesse jogo contra o Coritiba, e a tendência é que ele seria titular para a partida contra o Remo. Entretanto, aí o Nicolas conseguiu se recuperar bem, mas um outro fator que eu acho assim foi fundamental para o Nicolas ainda continuar na titularidade é porque o jogo era contra o Remo. Ele que já é carrasco do Remo de muitos anos, ainda quando vestia a camisa do Paysandu. Então eu acho que essa decisão aí pesou muito para o Nicolas ainda ser o titular
no jogo contra o Remo. O Goiás acabou vencendo, o gol saiu com o Aleph Manga ainda com o Bruno Mezenga dentro de campo, né, já no segundo tempo, quando foi substituído aí, entrando na vaga do Nicolas. E a tendência aqui para esse jogo contra o Guarani, eu acho que realmente o Bruno Mezenga deve ser o titular. Isso agora utilizando o mesmo fator que ajudou o Nicolas a ser titular contra o Remo, né, por conta do seu histórico passado. Eu acho que o Bruno Mezenga jogar aí contra o Guarani também vai pegar um pouco do seu histórico recente ainda no Campeonato Paulista, porque ele foi o artilheiro da competição, enfrentou aí o Guarani, né? Depois eu vou até confirmar se ele chegou a balançar as redes contra o Guarani, mas é um jogador que já entende um pouco mais do futebol paulista, vive um melhor momento nesses últimos jogos pelo Goiás e faz por merecer a sua titularidade. Em questão de números, né? O Bruno Mezenga, que está no Goiás desde o começo da temporada, então acaba que tem mais jogos vestindo a camisa do Verdão. Até aqui, nessa Série B, foram 4 gols marcados, ele que marcou 3 lá no comecinho e voltou a balançar as redes depois de mais de, se não me engano, 4, 5 meses, né, contra o Coritiba. Até aqui foram 27 atuações. Por outro lado, né, o Nicolas, que chegou aí mais ou menos no início do mês de agosto, praticamente, final do mês de julho, jogador que assim conseguiu engatar uma sequência positiva de gols, mas já vive uma seca de muitos jogos pelo Verdão. São 26 atuações até aqui, com 5 gols marcados, além de 3 assistências. Ele participou de mais gols, né? Enfim, mas acabou que a sua última bola na rede aconteceu ainda contra o Confiança, lá na primeira rodada do segundo turno. Então acho que realmente esse mau momento do Nicolas, né, reflete um pouco também do ataque do Goiás, que conta mais com o Aleph Manga. Outros jogadores bons também acabaram aparecendo, como o Luan Dias, o Dadá Belmonte, que ajudou bastante o Goiás até aqui nesse momento da Série B. Mas se fosse por mim, né, usaria esse aspecto do artilheiro do Paulistão e deixaria assim o Bruno Mezenga ser o titular contra o Guarani. Quero saber sua opinião, né? Qual que é a melhor opção? Lembrando que o Goiás não deverá ter o Aleph Manga para esse duelo, então realmente já perde bastante. Um ataque com Dadá Belmonte, Bruno Mezenga, Dadá Belmonte e Nicolas. Quero saber aqui embaixo sua opinião também a respeito dessa formação dos 11 titulares. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!